não precisa dizer apenas a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta. Candidato Ávila, por favor. Candidato Dávila. Pergunta em 30 segundos, por favor. Ávila, completamos 3 meses de inflação negativa. O PIB está para cima, a gasolina foi lá para baixo, o etanol também. Temos realmente criando emprego no Brasil. A previsão nós criamos esse ano, no Brasil criar 3 milhões de novos empregos. Qual a sua preocupação se o governo cair na mão da esquerda? Aconteceria o mesmo que está acontecendo em outros países da América do Sul, onde o caos tem se feito presente? Bom, seria um desastre, né, Bolsonaro? A esquerda voltar ao poder, nós já sabemos. É mais Estado intervindo na economia, prejudicando o mercado, separando o Brasil dessa... Todo jeito esse cara falando, né? Ele fala mesmo uma... Ou seja, diferente tudo dessa... que nós não queremos. Nós precisamos... Quando ele fala Ele é assim, culto. eu tenho mais certeza do que está falando. E ele não está fazendo. que fala firme. O país ficou rico, fechando a sua economia. E é isso que os governos de esquerda gostam de fazer. Reserva de fechar o mercado. Não, nós queremos o Brasil empreendedor, crescendo, exportando, participando da economia internacional. E o único setor hoje que participa desse comércio global é o agronegócio. Não é à toa que nos últimos 10 anos o PIB do agronegócio cresceu 34% e o da indústria caiu 18%. Nós precisamos reindustrializar o Brasil, mas para fazer essa indústria competir no mercado internacional. Nós precisamos avançar os acordos comerciais. É muito importante. Eles falam em não exportar e principalmente. Não devemos ver aqui assim, trabalhista. Quando você olha hoje no balanço de uma empresa, quais são os dois grandes problemas que tem lá? É passivo trabalhista e passivo tributário. Duas questões que nós temos de avançar, principalmente a reforma tributária. E aí, Bolsonaro, eu aproveitaria já a reforma que está no Congresso, que foi até 45 assim, talvez seria. E tu entendeu por que o Bolsonaro chamou ele? Porque ele fez considerações favoráveis e aí ele fez um questionamento onde ficou coisas no ar. Então, na verdade, o Bolsonaro teve a oportunidade de se explicar. Não como o PT quer fazer, que é regredir a reforma trabalhista. Imagina dar um cavalo de pau numa reforma que ajudou justamente a gerar 3 milhões de empregos. Ele é categórico. A carreira da pandemia fizemos muitas reformas nós fizemos. E vamos Eles estão fazendo um debate. por decreto agora, Eles estão. nós diminuímos impostos para 4 mil Está fazendo produtos. escândalo. Tiramos 35% Isso é um debate. Inteligente, 4 mil produtos. Com o parlamento brasileiro, nós reduzimos os impostos estaduais. Ele criticou o Bolsonaro nos pontos, né? Do etanol, do gás de cozinha, das comunicações. Nós fizemos tudo isso dentro da responsabilidade. Eu abri mão de impostos federais nos combustíveis também. E hoje temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Isso, obviamente, leva a inflação para baixo, traz comida mais barata para a mesa do cidadão. Então você tem razão. É cada vez menos Estado para que você possa, através da liberdade, conseguir o sucesso da economia. Pode ter certeza. Voltando agora, depois das eleições, vamos aprovar a reforma fiscal no Congresso. É bom escutar isso, porque o Brasil precisa avançar. Realmente aprovamos reformas importantes, como o novo marco do saneamento, o novo marco da estabilidade, da lei, liberdade econômica. Mas nós precisamos avançar ainda mais, principalmente integrar o Brasil à economia internacional. É isso que vai gerar oportunidade. E uma outra coisa, Bolsonaro, muito importante que vai gerar emprego para o brasileiro, é a pauta do meio ambiente. Nós temos que trazer esse investimento verde. O Brasil tem capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo. E isso é investimento na veia, emprego verde, nas energias renováveis, que é fundamental, no agro sustentável, para a gente poder fazer agora produtos de maior valor agregado no agro e vender cada vez mais. O Brasil precisa avançar com essa pauta modernizadora. E certamente a volta da esquerda vai ser um desastre para este avanço da pauta liberal. O Brasil vai continuar sendo um país com a economia mais fechada do mundo, com intervenção do Estado, atrapalhando a vida do brasileiro que empreende e trabalha. E o que o brasileiro quer é só uma coisa: tira o Estado das costas do brasileiro que quer trabalhar. Se no segundo turno esse cara apoiar o Bolsonaro, e o Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai ser ministro do Bolsonaro. As pessoas podem retornar aos seus lugares. Isso é um debate. Vai, vamos
no sorteio agora fazer a pergunta é o candidato Padre Kelmo. Por favor. Aí é. Vai chamar a parede? Se dirige ao público e diga quem vai fazer a pergunta, Padre Kelmo. Ao ex-presidente Lula. Candidato Lula, por favor. Aqui não tem treco. Ah, tem treco, né? Tem a pergunta. Vários de seus comparsas foram presos e disseram que você era o chefe do maior esquema de roubo e corrupção da história mundial. Renato Duque e Palocci são alguns exemplos. O seu próprio vice disse que você quer voltar à cena do crime para continuar roubando o povo brasileiro. Explique para o povo por que tanta gente próxima a você foi presa, te denunciou. Você era o chefe do esquema? Primeiro, eu acho Lula que apoiava o que desinformado não sou eu que quero. Não, eu vou pedir. Primeira coisa, a corrupção nesse país tem duas formas de aparecer. Você não foi candidatada. Candidato Lula, um minuto, por favor. Candidato Lula, um minuto. Eu vou lhe conceder o tempo, candidato. Só um minutinho, candidato Lula. Eu vou pedir a interrupção do debate, só um minutinho, candidato Lula. Eu vou conceder o seu tempo. Candidato Kelmo, eu não consigo entender. Eu já falei algumas vezes. O senhor compreendeu que tem regras do debate, o senhor concordou com elas e que basta cumpri-las. Quando o seu adversário, candidato, por favor, quando o seu adversário está falando, é só o senhor aguardar, o senhor vai ter direito à réplica. É assim que funciona. Por favor, em respeito ao público, candidato. Por favor, candidato Lula, só pode recomeçar. Candidato laranja não tem respeito por regra. Candidato laranja faz o que quer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus do céu. Eu tive 26 Só o jeito de falar, mentirosos. é sem Uma cultura. pessoa que depois foi ser ministra do atual governo. Ele não sabe usar as palavras. Ele Eu só tive sabe uma dividir. quadrilha montada no Ministério Público que nós conseguimos provar a culpabilidade deles. Eu fui absolvido em 26 processos dentro do Brasil. Eu fui absolvido pela Suprema Corte e fui absolvido em 2 processos da ONU. E ainda na quarta-feira fui absolvido outra vez por um processo pelo ministro Gilmar sobre um farsante da Secretaria da Receita que foi no Instituto Lula, porque eu não tenho nada no seu nome, e disse que tinha tido um fato de 18 Eu não deu nada, não. milhões de reais. Não vou, coitado. Pois bem, ele foi hoje, eu fui absolvido e o fiscal que multava para achacar foi considerado culpado. Então eu queria dizer uma coisa muito séria. Quando quiser falar de corrupção, olhe para o outro e não para mim. O senhor responsável Tem que olhar por pra ele, isso. Todos nós sabemos que o senhor cometeu esses atos lá, porque o senhor é um descondenado. O senhor é um descondenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor matou, mente o tempo todo. Como é que o senhor não... O senhor deveria respeitar um lado. Fantasiado, me respeita. O senhor deveria me respeitar. Cadê o candidato agora? Ele pode. Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento Daí está parte dos dois. sendo aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento. Então os dois lá dele que deu. Pois é, mas aí o direito. O Lula não mandou ficar quieto, Eu né? vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores? Ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate? E respeito também os demais candidatos que estão aqui. Eu peço, por favor, que se acalmem. Que se O acalmem. senhor não. Manda o Lula ficar quieto. Ele mandou para dentro. Eu vou lembrar. Mandou o Lula ficar quieto agora. Assinaram documentos para estarem aqui diante do público brasileiro. Por que o padre tinha que cobrar ele agora? Eu tive que ficar quieto. Manda ele ficar quieto agora. Te dizer. Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem. Ó, 28 segundos. Padre Kelmo tem 28 segundos para Eu deveria concluir. falar a verdade para as pessoas e não mentir. O senhor falou em vídeos que está na internet que o senhor não precisa de padre, que padre tem que ficar no lugar dele na igreja. O senhor é amiguinho de Ortega, o senhor é amiguinho do Foro de São Paulo, fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro. Vocês mentem o tempo todo para o povo.
vocês não acreditam no cristianismo, porque vocês não vivem o cristianismo. Quando a gente vai diminuir, Vocês perseguem os cristãos. Isso é em 10, preso do seu amigo Ortega. Candidato Kelman, o seu tempo está esgotado. Eu Eu vou não, pedir mas agora ao o senhor, padre ia por começar a favor, falar. candidato Também. Kelman, Ele só disse para continuar, não vamos começar. respeitosamente com o público e os demais candidatos, que agora escute a tréplica do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, por favor. Uma coisa, padre. Eu ia chamar só de Kelman. Eu tenho uma história de vida. Que talvez o senhor não conheça. Eu vou votar sem presidente da República. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio? Na igreja. Da onde você veio? Você enganou os pais. Eu Você sou. enganou os pais. Eu sou. Candidato Kelman, por favor. Ó, eu não... O Lula pode, né? Tem um comportamento de um fariseu. Isso é de fato. Não dá. Não dá. Ou se aprende a respeitar e fecha a boca. Quando alguém estiver falando, eu fiquei de ver. Candidato Padre Kelman, Por favor, comenta aqui. Como que tem gente que apoia isso? Manda os dois sentar e fudeu, né? É isso. Então eu vou concluir. Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu nunca vejo na sua cara um representante da igreja. Eu estou vendo um impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui na minha frente. Eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Pois é. Talvez porque o seu chefe não pôde ser candidato, você resolveu ser o candidato laranja. E vai dar esse serviço aqui, se prestar a esse serviço de enganar o povo que está assistindo o debate. O povo quer escolher um presidente, o povo quer escolher alguém que cuide dele, alguém que não minta para ele. É toda a foto que chega no mesmo assunto, né? Uma figura que Mas não respondeu nada. É bem isso que ele faz, filho. Ele sempre faz as voltas e... decidiu instituir uma nova regra nesse debate. O senhor poderia olhar para mim, respeitosamente? O senhor instituiu uma nova regra nesse debate. Ela não existia. Eu pedi ao senhor diversas vezes. Eu vou pedir apenas que o senhor aguarde a conclusão. Ah, Lula, não precisa aguardar. E retorne ao seu assento, como fizeram todos os demais. Os senhores podem, por favor, retornar. Essa sessão está encerrada. O O Lula candidato Jair Bolsonaro pediu direito de resposta. No entanto, sequer foi citado manualmente. Portanto, não há direito de resposta a ser concedido. Na dinâmica do nosso candidato, que é uma... Senhor, por favor, aguarde. O próximo a fazer uma pergunta agora pelo sorteio, o candidato Felipe Dávila. Eu peço que se aproxime, por favor, do púlpito, candidato. E escolha a quem só vai fazer a sua pergunta. A senadora Simone Tebet. Candidata, por favor. 30 segundos para a pergunta, por favor. Senadora, eu chamo a senhora para restabelecermos a civilidade, discutir o Brasil. Chega desse baixo nível que nós estamos assistindo hoje à noite, que é deprimente ver alguém que queira ocupar a presidência da República num bate-boca de botequim. Vamos discutir o Brasil? Então vamos lá. botequeiro, Lula. Divergimos um pouco na questão das privatizações. Porque eu quero privatizar as grandes estatais e a senhora sempre defende a privatização, manter ainda Ele falou da igreja, aí ele é do presídio. e outros. Eu gostaria que a senhora fizesse a sua colocação. Bom, nós realmente divergimos em alguns pontos apenas, mas nós temos uma visão em comum. Nós somos um governo que, se eleito, seremos parceiros da iniciativa privada. Não é um Estado grande, paquidermo e pesado, muito menos um Estado mínimo, na minha visão. É um Estado necessário para servir as pessoas. E aquilo que é bom tem que ficar na mão do Estado, se essa for a responsabilidade dela. O Estado tem que cuidar da saúde do povo, da educação, da segurança pública e buscar a iniciativa privada para construir casas para o povo, para servir as pessoas. Mas tem algumas estatais que são da essência do serviço público e nós temos que aproveitá-las. Eu estou falando, por exemplo, dos bancos públicos. O que seria do agronegócio se não tivesse o fomento e o financiamento do Banco do Brasil? O Plano Safra ajuda a produzir mais barato. Isso faz com que a comida chegue mais barata
na mesa do trabalhador brasileiro. A Caixa Econômica, ela, através de recursos, ela subsidia, ela banca com dinheiro público a construção de casas populares para quem ganha até um salário mínimo e meio. Aliás, casas essas que não existem mais com o atual governo, que cortou em mais de 90% a construção de casas populares para os mais pobres no Brasil. Então, concordo com você. Vamos privatizar as estatais deficitárias, que não têm interesse público, mas vamos manter aquelas que são essenciais e que estão dando certo. Senadora, de 2012 a 2021, as estatais federais consumiram 160 bilhões de reais dos cofres públicos. Não dá, gente. Esse dinheiro devia ter ido para a saúde, para a educação. Inclusive, senadora, se nós privatizarmos a Caixa, Banco do Brasil, vai acontecer uma coisa ótima, vai aumentar a concorrência. E aumentando a concorrência, nós podemos colocar parte dessa linha de crédito justamente no orçamento da nação, uma coisa limpa, clara, transparente, não precisa de banco público. E nós temos de acabar, principalmente, privatizar a Petrobras. É uma vergonha. Olha o que esse governo do PT fez na Petrobras. Um escândalo de corrupção, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E nós estamos no movimento para a energia fóssil, saindo da fóssil para a energia limpa. Não precisamos de uma estatal. Vamos fazer o Brasil acabar com essas estatais que são antro de corrupção, principalmente se o PT voltar. Nesse ponto, você tem razão, candidato. A Petrobras quase foi quebrada pelos escândalos de corrupção do PT, para poder comprar votos do Congresso Nacional, inclusive com a conivência do meu partido. Nós tivemos o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E eu sou daquela que condeno e aponto. Houve corrupção no governo do PT com a conivência, lamentavelmente, de alguns membros do meu partido. Mas você falou em 160 bi. A Petrobras, nos últimos anos, 3 anos, ela rendeu em dividendos, lucros, dinheiro para a saúde, para a educação e para o meio ambiente. Chega na fala bem do Bolsonaro agora. Da nação. Tu viu a inteligência dele? Viu? Se ela conseguir Rojou, né? 3 anos ela está paga. Então vamos manter a Petrobras na extração, vamos aproveitar esse dinheiro, para que esse dinheiro venha, para a gente dar garantia de administrando dá certo as estatal, né? Ele rodeou, eu pensei nisso. Aí você tem razão. A Petrobras lucro por uns 3, 4 anos. Ele rodeou. É assim, não é 880. O que importa é colocar as pessoas no centro do debate. Fazer o que é bom para Vamos ver agora na réplica. Se o Estado está dando certo, naquilo que ele está dando certo, ele mantém. E vamos ser parceiros da iniciativa privada. Privatizar concessões, PPPs, para que a iniciativa privada gere emprego, renda para a população brasileira. Só assim, em parceria, o Brasil vai voltar a crescer e garantir dignidade para os nossos irmãos. Obrigado, candidatos. Durante a fala do Luiz Felipe Dávila, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva pediu direito de resposta, mas não foi concedido, candidato. Dando sequência ao debate, agora é a vez do candidato Ciro Gomes fazer a pergunta. Por favor, candidato, o tema é livre e o senhor só vai escolher a quem vai endereçar a sua pergunta. Convido o presidente Bolsonaro. Candidato Jair Bolsonaro, 30 segundos para a pergunta, candidato Ciro. Pode partir? Pode. Presidente, o senhor recebeu do povo brasileiro uma oportunidade de ouro, que, a meu juízo, e o povo brasileiro me julgue se eu estiver errado, deveu-se ao encontro terrível da mais grave crise econômica da nossa história. O PIB caiu 7% pela única vez na história do Brasil, o desemprego foi lá para os 12%, e a corrupção generalizada. E o senhor prometeu que ia moralizar. E o que o Brasil hoje vê, o senhor não moralizou nada, sob acusações pesadas do senhor e seus familiares, iguais aos seus antecessores. Ciro, que mentira, Ciro. Corrupção generalizada onde, Ciro? Onde? Me aponte uma fonte de corrupção. Não tem. Você esqueceu, quando você fala que o PIB caiu. Mas no mundo todo caiu em média de 9%. Tudo bem, caiu nós por causa da pandemia. Peguei uma crise, sim. Combatemos. Hoje, o Brasil está sendo um exemplo para o mundo na recuperação econômica. Olha a geração de empregos. O que aconteceu, inclusive, geração de emprego entre 20 e 21, em plena pandemia. Olha o preço dos combustíveis, foi nas alturas no mundo todo, nós botamos lá para baixo, sem canetada, com o parlamento brasileiro. Estamos recuperando a economia. Não fale em corrupção em familiar, assim. Onde é que tem corrupção na minha família?
costumo servir a verdade sempre, até a hora em que alguém me prove que eu estou errado. Eu estou lhe dizendo é que o senhor teve uma oportunidade de ouro de responder à corrupção e à crise econômica e manteve rigorosamente o mesmo modelo econômico e rigorosamente as mesmas práticas corruptas. O senhor está me pedindo, não era meu gosto, mas vamos lá. O senhor vendeu a Landulfo Alves, que valia 3 bilhões de dólares, por apenas 1 bilhão e 600. Como é que explica que um gasoduto da TAG foi vendido por 36 bilhões de reais e agora paga para a empresa compradora um aluguel de 3 bilhões de reais por ano? O senhor vendeu a carteira de crédito do Banco do Brasil por 371 milhões de reais, quando ela valia 3 bilhões de reais. Esses são apenas alguns dos casos. Mas a mais grave institucionalização que eu já vi na história da humanidade, da corrupção como elemento central do modelo de poder, é o orçamento secreto. O senhor disse que não pode fazer, que é o parlamento, eu lhe ensino a fazer. Determina aos seus ministros que não empenhem. Falei que eu falei isso no primeiro dia. E acaba a roubalheira, acabou ali mesmo. Não empenhe, crime de responsabilidade. Não é crime de responsabilidade. Por favor. A questão de venda de ativos de Petrobras, não tem nada a ver com isso. Passa pelo conselho, meu Deus do céu. Passa pelo conselho. E a diretoria decide. Não, candidato, não é possível fazer a parte. Não. Tá certo, senhor? Então, a gente não é dono, a gente não vive numa ditadura. A gente não tem comando dessas coisas como você diz que tem. Você pode ver, se tivesse qualquer coisa de errado, teria sido denúncia, com toda certeza. Outros que queriam comprar pagando mais caro teriam recorrido, entraram com ação na justiça. Nada disso aconteceu. Um governo limpo, sem corrupção, que as estatais estão dando lucro no Brasil. Volta ao orçamento secreto. Sim, foi criado pelo parlamento. A última palavra sempre é do parlamento. Quando eu veto alguma coisa, o parlamento derruba o veto, passou a ser lei. A última palavra é deles. Vá no parlamento e mude isso. Não tem como mudar, a não ser que o parlamento queira mudar isso daí. Eu não tenho qualquer ascendência sobre citar o orçamento secreto. Zero, Ciro. É verdade, Ciro. Não, por favor. É zero, Ciro. Eles lá mandam para o respectivo ministério mandar dinheiro para estados e municípios. Ponto final. Essa é a verdade do que acontece com esse orçamento. Um governo limpo, Ciro, sem corrupção, orgulho nacional. As estatais, há pouco tempo, davam lucros irrisórios, prejuízo, agora dão lucro. Olha como é que estão os Correios distribuindo dividendo para os seus funcionários. E não aquela roubalheira lá atrás, como começou no PT, como começou ali o mensalão lá atrás. É um governo limpo, Ciro. Não ataque dessa maneira que você deslustra a sua presença nesse programa. Deslustra Então, a sua vamos dar presença. prosseguimento ao nosso É. debate. O próximo candidato a fazer perguntas é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, candidato. O Bolsonaro não pode perguntar mais. O senhor pode perguntar a Ciro Gomes, Mas não vai ser depois, né? a Padre Kelman. O que já foi perguntado, não posso perguntar de novo, né? Tipo, já perguntou, fez a pergunta do Bolsonaro, o outro não pode. São todas perguntas para um só, né? Senão tem que estar. Confiro a questão da cultura. Nós sabemos que a cultura vive um problema de desmonte nesse país. E que o Congresso aprovou a lei de branco, houve um veto, depois liberou a parte do recurso, mas a cultura efetivamente ela foi desmontada por conta da pandemia. Qual é a tua proposta para a política de cultura desse país? Presidente Lula, eu considero que a cultura tem muito mais grave importância do que o mero mecenato e o estímulo que se deve fazer às expressões artísticas do nosso povo. A cultura é que afirma a identidade de um país, de uma nação. Portanto, nós precisamos recuperar a ideia da dinâmica política. Minha proposta é recriar o Ministério da Cultura, restabilizar todas as instituições, tipo FUNARTE, todas as outras que estão completamente, e rever as leis de fomento. A Lei Rouanet cumpre um papel muito grande. Essa é importante. Ela tem dois defeitos. E não é culpa sua, porque é apenas constatar os problemas para propor soluções. É que praticamente se concentram todos os recursos, sobra quase nada, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sabe a Lei Rouanet? É aqui em São Paulo. Pablo Vittar, esses cantores, tudo, ganhando balaio de dinheiro por mês, dessa Lei Rouanet. Para que haja uma cota para o estímulo às expressões de cultura popular. Sabe o que está acontecendo na periferia do Brasil? Não sei se quanto tempo faz que você não anda por lá, mas é uma coisa explosiva de criatividade no hip hop, no rap,
no foi chamado para ministro da E Cultura. essa é a minha proposta. Daí, aí ajeitaram essa lei Rouanet e ele saiu do ministério, né? Porque era mais fácil ele ficar lá nos Estados Unidos ganhando a lei Rouanet, né? Ganhando uns 100 mil por mês, tranquilinho, né? Do que ficar marcando uma presença, digamos assim, né? A cultura brasileira. Daí ele disse que saiu porque o salário dele de ministro, pensa o salário de ministro, não condizia. Quanto um show custa de investimento para gerar emprego. E nós vamos tentar fazer, além de recuperar o Ministério da Cultura, além de recuperar... Quanto um show custa? Se não dá lucro, deixa não faz show. criar comitê em cada capital de cultura. Ele disse que o salário de ministro não condizia com o seu nível de família, seu padrão de custo de vida, que na época já eram 50, 60 mil por mês. Não condizia com o seu custo mensal. Nós temos que tentar discutir uma regulação para que as empresas que representam a televisão local tenham um espaço para a cultura local que hoje não existe. Essa é uma bela cópia de um elemento do meu projeto nacional de desenvolvimento, que é, ao invés de regulação da mídia, quando você frequenta aí essa ideia autoritária que não presta para ninguém, o que nós precisamos fazer é exatamente o que eu tenho proposto desde o seu governo e que ninguém quis fazer, para não enfrentar os grandes e poderosos, estamos aqui, né? Os grandes e poderosos conglomerados de mídia do Brasil. A ideia é que você vá gradualmente eliminando a ideia de que é um horário nacional o dia todo, rede nacional. Então, abre 2 horas em horários intermediários para ir gerando uma produção local de identidade. Isso que a Globo perdeu, né? Pensa, 2 horas por dia pago pelo governo. Deixa eu repor, porque no Brasil... Isso a Globo já perdeu, né? Com as expressões artísticas, tem esses 2 defeitos que a gente precisa consertar. E muitos poderosos amigos seus, que estão sempre muito à disposição de passar pano para qualquer contradição sua, seja moral, seja política, seja econômica, eu sei bastante bem por que razão fazem isso. E a razão básica é isso, é uma hiperconcentração de todos os dinheiros na mão de meia dúzia de grandes produtores culturais de São Paulo e do Rio. Não vou recordar nada disso, porque eu compreendo a importância da estética do valor comercial. Mas quando foi início de todos, para o banco tirar o dinheiro que devia pagar do imposto de renda e fomentar uma publicidade para ele e compatibilizar isso como se fosse fomenta a cultura, é mais uma dessas grandes fraudes, como é, por exemplo, o FIES. Você se gaba no FIES, mas o FIES é o seguinte: bilhões de reais foram entregues a meia dúzia de conglomerados de faculdade, por regra, sem nenhuma qualidade, nenhum controle, ficaram bilionários os donos dessa. O Valfrido Maris Guia, seu melhor amigo hoje, que eu lhe apresentei, e aí a garotada toda endividada, começando a vida com o débito do FIES. Candidatos, obrigado. Os senhores podem retornar aos seus assentos. A próxima candidata a fazer pergunta é a candidata Soraya Tronic. Candidata, a sua pergunta tem que ser obrigatoriamente ao padre Kelvin. Olha. Por favor. Eu vou ser obrigado a falar com o padre agora, cara. O tema é livre. É livre o tema. Não vai ser o padre de novo. Eu fui obrigado a falar com o padre. Só sobrou o padre. Aproveitar, mandar um abraço para o padre Antônio Nacoldi, que foi padre da igreja sírio-ortodoxa do Mato de Campo Grande, que me casou. O casamento deu certo, o padre Antônio, um beijo enorme para o senhor. O senhor, sim, padre da segunda igreja sírio-ortodoxa mais antiga desse país. Está acabando. Um abraço, meu carinho, meu amor, por tudo que o senhor fez. Bom, enfim, vamos discutir o Brasil. E eu quero saber quais são as suas propostas para esse Seu tempo acabou. Educação de Pronto, vai base. dar. Educação de base é quando a gente aprende a cuidar das nossas crianças, fazendo com que as nossas crianças aprendam o que tem que se aprender numa escola. Numa escola se aprende matemática, português, geografia, ciências, física e química. Não é sexualizando as nossas crianças que você vai construir um cidadão do futuro. Cada etapa da vida exige uma formação. E é isso que vocês não estão entendendo. Estão querendo destruir as nossas crianças com essas práticas que vão tornar amanhã cidadãos de uma vida deturpada. Então, eu queria também dizer parabéns por a senhora, pelo menos, valorizar alguns padres, né? Está reconhecendo os sacerdotes e os valores que ele tem. Eu conheço o padre que me casou. Tá? Conheço muito bem, ele sabe quem eu sou. Agora a senhora precisava conhecer mais a mim e me respeitar. Porque o país é uma nação cristã, de 84% de uma população cristã, entre católicos romanos
católicos evangélicos, católicos romanos, católicos ortodoxos e evangélicos. E vocês precisam conhecer mais. Estão precisando de catequese. Vocês todos aqui, catequese. jornalistas, precisam de catequese para saber como é que realmente funciona a igreja e os ramos e as jurisdições que nelas existem e não sair acusando de falso padre ou acusando de estar travestido de padre. Né? Vão aprender antes de vocês julgarem e condenarem uma pessoa. É isso que eu gostaria que a senhora fizesse. E respeite os cristãos, porque os cristãos desse país sabem o valor de um padre. Se vocês aqui tratam o padre desse jeito, imagine o que é que vocês não fazem com o povo. Tudo, então, aqui é um teatro, uma grande mentira. Porque se vocês são capazes de fazer isso com um sacerdote, o que é que vocês não vão fazer com Dona Maria, Sr. José, a senhora que está em casa? Eu, que estou a serviço da igreja, sou obrigado a ouvir isso aqui, essa falta de respeito? Quantos foram os sacerdotes que ergueram, que ajudaram a construir a história do Brasil? A senhora sabe que São Paulo foi erguida por Padre José de Anchieta? A senhora sabe que foi Padre José de Anchieta que deu a vida para ali no pátio do colégio fundar uma escolinha e catequizar os primeiros índios, que depois fez surgir a grande cidade de São Paulo? A senhora sabe que foram os padres que subiram ali, lá de São Vicente, dando sangue, a sua vida para ajudar ao povo? Foram os padres que construíram as primeiras escolas no Brasil? Foram os padres e freiras que construíram as primeiras santas casas? E vocês desrespeitam, vocês não valorizam isso? Por que será? Por que será? Falta conhecimento e falta amor. Falta amor. Nós precisamos amar. Nós precisamos seguir a Jesus de Nazaré. Todo mundo aqui se diz cristão, mas está vivendo de fato o Evangelho? Ou está fingindo que tendo proveito do Evangelho para o Tempo, candidato. Muito obrigado. Agora é a réplica da candidata Soraya. E agora? Temos que perdoar, né? Perdoa o padre. Perdoa o padre. Bom, Eu perdoo o padre, agora é diferente. Então, a pergunta pedindo perdão para o padre, então. A nossa grande reforma, a revolução na educação do nosso país, valorizando, honrando os professores. Vocês, professores de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, poderão realmente ficar felizes, porque pela primeira vez serão valorizados, porque antes de 64, vocês eram isentos de imposto de renda. Voltarão a ser isentos de imposto de renda no nosso governo. E é por aí que a gente começa a... Antes da pandemia eram 90 mil crianças fora da escola, hoje 240 mil. Como fazer? Primeiro, trazendo a iniciativa, agregando as escolas particulares conosco para que elas supram de forma muito eficiente e rápida. Tempo esgotado. A senhora pode permanecer, porque a senhora vai responder a pergunta da candidata Simone Tebet. De novo, eu vou ficar mais tempo agradecendo do que respondendo. Agora vamos para a Gassai. Agora a Gassai falando do Bolsonaro agora. Candidata Bolsonaro, candidata Soraya, e eu peço desculpas pelo carinho. Jamais a gente ficaria. Quero dizer que você fez hoje. Eu queria tanto ver o Bolsonaro na frente. Não, E nenhuma criança se todos os filhos dos pobres terão a mesma qualidade de Eles só tem Bolsonaro. Vai acabar o tempo, não, não precisa perguntar. Como resolver o problema da educação dos nossos jovens? As duas falham rolando, não faz ninguém pergunta, não dá O resposta. tempo dela está esgotado. A senhora responda. Respondeu o quê? Sem problema, até Respondeu o quê? uma parte do tempo. Porque aqui a gente está debatendo o Brasil, fazendo esse bate-bola. Agora vai falar, só vai falar. Educado, né, com urbanidade. Candidata Bolsonaro. Enfim. Candidata, nós realmente temos um problema. Essas são as inteligentes, então, né? Os outros são tudo, estão ali, né? Retrógrado, não sei o quê, não sei o quê. Só que tem crianças nas escolas que estão sem água, sem merenda. A merenda a 36 centavos. Enquanto tem gente que come picanha, que o quilo custa quase R$2.000 e se lambuza no leite condensado, as nossas crianças comem bolacha seca com suquinho em pó. As nossas crianças, Não vou mostrar. a grande maioria, eu tenho conversado com elas, às vezes só tem aquela refeição na escola.
O país foi abandonado. Hoje, 240 mil crianças fora da escola. E como é que nós vamos resolver isso? Acima de tudo, nós tivemos 5 ministros da educação. Um foi preso, e aí os escândalos que tramitam, dizem que nada foi provado. Simone, nada foi provado. Só que nós somos advogadas e a gente estuda. Eu fui sua aluna. Não Você parece é excelente estudo. professora. Não parece, Então, nem um pouquinho. Nós trabalhamos e estudamos, não somos neném. Né? Então nós sabemos muito bem o que está acontecendo nesse país. E dentro do Poder Judiciário, nós temos que respeitar o devido processo legal. Isso tudo demora, tem inquérito, tem todas essas fases, tem o Ministério Público, como foi o caso da pandemia também. Dizem que nada foi provado. Foi sim, o nosso trabalho terminou com a entrega de um relatório. E aí passamos para os órgãos competentes e estamos aguardando o resultado desses órgãos competentes. Não adianta mentir para a população que nada aconteceu e que nada foi provado. Você tem toda a razão. Acho que o maior desafio hoje no Brasil, e as nossas mães sabem disso, é o que fazer para manter os nossos jovens na escola, que hoje são sequestrados pela violência, pelas drogas, pelo crime organizado. Eu vou mudar essa realidade. Vou implantar a nova reforma do ensino médio técnico, período integral. Para manter esses jovens, nós vamos ter conectividade, internet em todas as escolas públicas. E vamos garantir um prêmio para o jovem que concluir o ensino médio. Eu já fiz a conta. Nós vamos premiar em R$5.000 o jovem que terminar o ensino médio. Volta pra ela, cara. Se ela se eleger, você não tem dinheiro nem pra montar internet nas escolas direito, vai ter dinheiro pra dar pros alunos. Se é uma obrigação isso, não. Meu Deus, 5 mil. Até que isso ela inventou agora, eu acho. Isso não estava escrito. Se ela se eleger agora, ela viu. Como é que ela fechou? Eu quero aqui lembrar sobre privatização. Enquanto o atual governo disse que iria privatizar. É 2,5 por ano, vai ter mais 2 anos, dá 2.500 por ano. Não privatizou praticamente nada, estou aguardando até hoje Não gera. sobre isso. Mas ao invés de, pelo menos, utilizá-la que não faz, né? Isso ela deve ter inventado agora. Sim, mas não fala bobagem. Ou melhor, não diz nada, talvez. Oferecer dinheiro, pagar para ir na aula. O presidente de Portugal não foi dar aulas. Não, a EBC ficou servindo. Daí, gente, se você vai participar, fica. Campanha Paga e no final recebe mais do que pagou para assinar. Isso é uma lástima. E sim, eu sou super privatista, mas eu não venderia a EBC justamente porque eu utilizaria para nos ajudar a cumprir esse déficit que a pandemia deixou. Agora, muito obrigado. As senhoras podem retornar aos seus lugares. Vamos vamos fazer crochê. Vamos conceder direito de resposta ao candidato Jair Bolsonaro, que pediu, em referência a uma fala da candidata Simone Tebet. Por favor, candidato, o senhor pode se aproximar um pouco. O senhor tem direito a 1 minuto. Deram direito para ele. Agora o Lula vai ter mais uns 2, 3 minutos. Insiste na tecla do orçamento secreto. O parlamento derrubou o veto. Ou seja, o parlamento falou que o orçamento tem que existir. Eu sou escravo da Constituição e tenho que cumprir as leis. Se o parlamento derrubou o veto, é lei. Eu não tenho qualquer acesso ao orçamento secreto. Vocês têm a chance agora, por ocasião da votação do orçamento normal, tirar esses 19 bilhões do orçamento secreto e suprir as demais áreas. É muito fácil fazer isso aí. Façam. E eu fico vendo que as duas são senadoras. Descobrem aqui como candidatas. Viram a pandemia. As duas são senadoras. Não fizeram nada. Até uma candidata aqui defendeu lá na CPI que o desvio de recursos não deveria ser apurado. Ou seja, milhares de nordestinos morreram por causa de desvios na compra de respiradores que não chegaram. Obrigado, candidato. Nós estamos encerrando aqui o terceiro bloco do nosso debate. No próximo, as perguntas voltam a ser com temas determinados em sorteio. Nós voltamos em instantes.